Fala aí, gente. Bom, mais uma aula aqui. Espero que todos estejam bem. Já postei lá a aula nova essa semana de Física B, que vai falar um pouquinho de espelho esférico. Agora trago aqui estudo dos gases de Química A, da apostila de número 2, que corresponde às aulas 23 a 28. Tá? Que foi o que a Cíntia deu antes de acabarem as aulas e vai revisar agora no começo. Tá? Então fica tranquilo. Aqui eu estou dando uma revisão para ficar um vídeo mais curto para quem depois quiser estudar para a prova e assim vai, tá? Então, se quiser, pega um caderno aí, vai anotando, complementando, que é sempre bom. Eu peguei um exercício aí, no final a gente vai fazer juntos, tá? Mas chegando lá a gente resolve direitinho, tá? Então, boa aula aí para vocês e qualquer dúvida, só me mandar. Então, vamos lá. Quando a gente fala de um gás, a gente sempre tem que lembrar das variáveis que ele pode ter. Então, por exemplo, um gás tal. Quando você vai descrever um gás, você tem que sempre pensar em pressão, volume, temperatura. Tá? E só para deixar claro, muitos desses slides aqui eu me baseei no slide da Cíntia. Tá? Então eu peguei e copiei a maior parte, mas fui complementando também. Tá? Então vamos lá. Pressão. A gente mede em atm ou milímetros de mercúrio, que é o que é mais usual. A gente sempre usa as duas, mas depois a gente converte e tal. Vou falar aqui. Volume pode ser litro, mililitro, centímetro cúbico, metro cúbico e assim vai. Tem o meu resumo dessa matéria, tá? Então lá eu coloquei umas coisas mais completas, tá? Tá bem legal também depois de você dar uma olhada. Temperatura em Kelvin, tá? Que eu já vou falar sobre essa equação aqui nos próximos slides. Esta informação aqui é super importante, pega e dá um destaque aí, faz alguma coisa, porque esta informação aqui é super importante. Tá? Um atm sempre vai corresponder a 760 milímetros de mercúrio. Tá? Isto daqui é a nível do mar. Tá? Então, a nível do mar, ó o mar aqui, o mar. Quer que desenhe um peixinho? Ó o peixinho aqui. Tá? Ficou meio ruim, né? Peço até desculpas porque eu não estou no computador profissional aqui, mas é a nível do mar, tá? Ou seja, 0 metros. Nível do mar é 0 metros, não tem altitude, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala em pressão, eu peguei o desenho da Cíntia que ele ficou bem completo e é bem legal da gente entender. Então vamos lá. Vou pegar uma caneta, e aqui cor vermelha. Aqui, ó, a nível do mar, tá? Pressão igual a 1 atm. Nós temos uma certa coluna de ar, tá? Digamos que essa coluna seja de gases carbônico, oxigênio, o que seja, tá? Temos uma coluna de ar. Se a gente for comparar com esse cara aqui, que vai ser engolido por este peixe, a coluna de ar é maior. Ou seja, quanto maior for a pressão, aqui a pressão vai ser sempre maior que 1 atm, menor é a altitude. Tá? Aqui está crescendo para baixo. Aqui em cima, por exemplo, deixa eu pegar outra cor de caneta, vou pegar uma azul. Aqui a coluna de ar é menor, ou seja, quanto menor for a pressão, maior vai ser a altitude. Então aqui é menor que 1 atm. Tá? Se a gente for usar em 760 milímetros de mercúrio, aqui vamos dizer assim, vou pegar aqui um vinho. Ó, aqui vai ser 760. Aqui, como vai ser menor, maior pode ser 780. E aqui vai ser menor, tá? Então, vai 740, que seja. Tá? Isso aqui é só um exemplo, mas é importante lembrar disso daí. Então, quanto menor for a pressão, maior a altitude. Quanto menor a altitude, maior a pressão. Tá? Então, vamos continuar aqui. Volume. Essa tela aqui a Cíntia fez, eu peguei e dei umas adaptadas. Tá? Então vamos lá, deixa eu pegar minha apontadora laser que é melhor. Para volume a gente pode usar essas unidades, metro cúbico, litro, mililitro, centímetro cúbico e decímetro cúbico. Tá? Então, ó, aqui, se eu falo, só lembrando aqui, né? Voltando aqui.
pegar minha lupa. O volume é sempre medido por A vezes B vezes C. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 1 metro, é 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro. Vai dar 1 metro cúbico. 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Tá? Aqui, por exemplo, a gente tem 1 decímetro. Então, é 1 decímetro cúbico, que é A vezes B vezes C. Tá? Que corresponde a 10 centímetros. Tá? Aqui dentro equivale a 1 litro também. Tá? Agora aqui, um centímetro cúbico vai ser 1 litro dividido em 1000, que vai chegar em 1 ml. Tá? Ou seja, 1 litro corresponde a 1000 centímetros cúbicos, que corresponde a 1000 ml. Tá? Então, 1 centímetro cúbico, 1 ml. Tá? É importante ter essas conversões na cabeça, né? Para sempre chegar na hora do exercício e saber fazer e tirar nota máxima. Então vamos lá. Temperatura agora, Celsius e Kelvin, como que a gente faz para transferir, né? Ó. Então, 0 graus Celsius corresponde a 273 Kelvin. Ou seja, para chegar em Kelvin é só somar 273. E para chegar em Celsius é pegar a temperatura em Kelvin e subtrair 273. Tá? Essa equação aqui, essas equações é importante saber direitinho para não errar. Tá? Com essa daqui você não erra nunca, tá? Nos exercícios. Então, para chegar em Kelvin, pega a temperatura em Celsius e soma 273. Para chegar em Celsius, temperatura em Kelvin menos 273. Tá? Então agora vamos para as transformações. Tá? Transformação isotérmica, onde a temperatura é constante, ou seja, o que vai variar? Pressão e volume, que são grandezas inversas, onde uma cresce, a outra diminui. Quando a gente fala em inversamente proporcional, a gente quer dizer que P vezes V é uma constante, ou seja, P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. E o gráfico vai ser uma hipérbole. Tá? Aqui, por exemplo, eu peguei da apostila, ó, onde a pressão iniciou em 10 e com volume em 2, terminou em pressão 1, volume 20. Tá? Então é importante também saber identificar o tipo do gráfico e assim vai. Então vamos lá, próxima transformação é a transformação isovolumétrica ou isocórica, tá? Onde o volume é constante, ou seja, o que vai variar? Pressão e temperatura. Né? Neste caso, a pressão aumenta e a temperatura também. Né? Ou seja, são grandezas diretas. É importante pensar e sempre lembrar disso daqui, grandezas diretamente proporcionais. Tá? Jesus, não quer ir o negócio aqui? Agora foi. Então vamos lá. Quando é direta, é sempre uma divisão, ou seja, uma divisão vai ser uma constante. P sobre T é uma constante, ou seja, P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. O gráfico vai ser uma reta, tá? Por conta que eles vão crescendo de forma direta, ó. Entendeu? Tá bem tranquilo, né? Qualquer dúvida é só me escrever lá. Vamos para a última transformação. Transformação isobárica, onde a pressão é constante, tá? Então, o volume e a temperatura vão alterar e vão ser grandezas diretas, ou seja, novamente uma divisão que é uma constante. Ou seja, V1 sobre T1 vai ser igual a V2 sobre T2. Tá? A temperatura está aumentando, o volume também, a pressão continua a mesma. Tá? O gráfico novamente vai ser uma reta. Tá? Essa aqui eu também peguei da apostila aqui, ó. Então eles vão crescendo de forma proporcional, de linha reta, tá? Não é igual aquele primeiro, onde um cresce e outro diminui. E juntando as três equações aqui, ó, a gente pode chegar numa conclusão, que P1 vezes V1 dividido por T1 vai ser igual a P2 vezes V2 sobre T2. Tá? Que essa é a famosa equação dos gases ideais ou fórmula dos gases ideais, que vai dar na mesma coisa. Então vamos lá, agora eu preparei um exercício aqui da Mackenzie 2018. Tá atual. Resolver aqui rapidinho, se você quiser resolver, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois ver a resposta aqui.
Tá, então vamos lá. A figura abaixo representa as duas isotérmicas. Opa, isotérmica. Iso quer dizer igual, térmica, temperatura. Ou seja, a temperatura vai ser constante. Tá? Então, ó, inicialmente no estado A sofre uma transformação atingindo o estado B, que por sua vez sofre uma transformação atingindo o estado C. Tá? A temperatura TA, então ele quer TA e o volume A. O volume A está aqui. Tá? Ah, como que você faz nesse caso? O que que você faz? Como você vai resolver? Você vai analisar caso por caso. Transformação AB, vamos lá, ó. A pressão diminuiu, estava em 10, foi para 4. O volume aumentou, estava em VA, foi para 5. E a temperatura se permaneceu igual. Como é que você sabe? Mesma hipérbole, né? Mesma linha da hipérbole, ou seja, a temperatura aqui permaneceu constante. É uma isotérmica. E agora, aplica a lei de Boyle, né? Ah, desculpa, antes vamos para BC. Então, de B para C, a pressão permaneceu igual, o volume diminuiu e a temperatura diminuiu também. Tá? Quanto mais para lá, né, mais para fora, mais quente. Tá? Então, agora fazendo as contas. De A para B vai ser uma isotérmica, ou seja, aplica a fórmula, e aí você chega que o volume A é igual a 2 litros. Né? Substituindo os valores, você chega que VA é igual a 2 litros, e de B para C, como é uma isobárica, você substitui e chega que a temperatura A é igual a 500 Kelvin. Tá? Bom, esse daqui foi um exercício um pouquinho mais complexo, mas que dá para resolver tranquilo depois de uma aula, né? Depois de estudar bastante, dá para fazer tranquilo. Gente, espero que tenham gostado, né? Lembra de seguir o arroba underline estudo.fácil, né? Lembre de compartilhar também. Qualquer dúvida, só me mandar mensagem. Se ficou qualquer problema na aula, só falar comigo que eu ajudo com o maior prazer. Gente, um grande abraço, até a próxima e ótima semana para todos!